Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Que bom que mais uma vez estamos aqui para assimilarmos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Jesus falou que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas, em todo o seu nome lá ele estaria. E na certeza de que ele está aqui conosco, nós rogamos a ele que nos desse o ensinamento necessário para que todos nós possamos ter uma diretriz de nossas vidas estruturada no seu evangelho de paz, de amor, de sabedoria e de perdão. E aqui caiu uma lição maravilhosa para nós reflexionarmos. Ele dá o título aqui de Presença de Deus. Aí Meimei vai, através de Chico, vai nos dizer o seguinte: ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Tá vendo, pessoal? Então, é importante repetir isso aqui. Jesus, quando esteve aqui, há mais de 2000 anos, ele falou assim: todas as vezes que te sentires atribulados ou atribuladas, entre no seu quarto, feche a porta, eleve seu pensamento e converse com Deus, seu Pai, seu Criador. Olha a sugestão que Jesus nos deu, pessoal. E agora nós estamos atravessando um momento muito delicado, onde nunca se fez tão necessário seguir essa sugestão de Jesus como agora. Agora, pessoal, é o momento de nós entrarmos no quarto, fecharmos a porta, elevar o pensamento a Deus, que é o nosso Criador, nosso Pai, e fazer isso que a Meimei está nos sugerindo. Olha, ela nos trouxe essas palavras, esses ensinamentos, através de Chico Xavier. Ela nos diz assim: ora em silêncio. Quando fala ora em silêncio, não é para ficar, lamentando, reclamando, blasfemando. Quando é que eu vou sair dessa situação? Nossa, pessoal, eu trabalho na rua, com vendas, todos os dias, durante o dia, eu fico visitando os clientes. Em todo lugar que eu chego, só vejo gente reclamando. Quando vai acabar essa pandemia? Quando vai acabar essa situação? As coisas estão aumentando, só aumenta as coisas, aumenta a gasolina, vai no mercado, é só reclamação. Eu só ouço reclamação. É muito, mas muito raro eu encontrar uma pessoa serena nesse momento. Uma pessoa que está em silêncio, uma pessoa que está com fé. É muito difícil, pessoal, é muito difícil. Quase não vejo. Só vejo pessoas reclamando. Mas aqui está falando, ora em silêncio. Jesus falou isso. Ora em silêncio. Entra no teu quarto, ora em silêncio. E confia em Deus. Não é orar e ficar cobrando de Deus. Quando é que eu vou sair dessa situação? Eu oro tanto, mas as coisas não acontecem. Ora e espera, porque existe o nosso tempo, existe o tempo de Deus. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Deus não vai permitir que a gente passe fome, não, pessoal. Você está passando fome? Do nosso grupo, eu acho muito difícil. Alguém está passando fome. Porque se alguém do nosso grupo estiver passando fome, avisa para nós, a gente se reúne e dá um jeito. Então, ninguém está passando fome. Então, vamos aguardar o tempo de Deus na oração e na fé. Por isso que ele fala: olha, então, seja qual seja o nosso problema, seja qual seja o nosso problema, se o nosso problema é emocional, é psicológico, é material, é de desemprego, é de doenças, enfim, seja qual seja o problema, nós temos que seguir essa sugestão: ora em silêncio e confia em Deus. Tem que ter confiança em Deus, orar em silêncio, se concentrar, confiando que Deus está nos ouvindo, e espera pela divina providência, porque Deus tem estradas, ele tem muitas saídas.
onde o mundo não tem caminhos. Isso quer dizer o quê? Que quando parece que nós estamos encurralados, que não estamos num beco sem saída, não tem escapatória, Deus vem e nos tira daquela situação embaraçosa. Aí a gente se arrepende e fala, meu Deus, se eu soubesse que Deus ia me tirar dessa situação, eu não teria sofrido tanto. Mas até aí já pode ter tido um infarto, pode ter tido tanta coisa. Pode ter tido tanta coisa, porque não respeitou o tempo de Deus. E Deus, ele fala, Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. O mundo não tem caminhos. Então Deus, ele não está com venda nos olhos. Ele está nos observando, ele sabe o que está acontecendo conosco. E ele está torcendo para que a gente entre em comunhão de pensamento com ele, porque ele está nos observando, nos auxiliando, mas no tempo dele. Mas nós não estamos em sintonia com ele, porque nós estamos totalmente envolvidos e dominados por uma ansiedade. E essa ansiedade é que faz com que a gente sofra cada vez mais. O que acaba com a gente é a ansiedade. Porque a gente está passando por um problema e a ansiedade nos domina de tal forma que a gente quer sair do problema, se desvencilhar do problema. Mas para sair do problema, só existe uma solução, esperar o tempo de Deus. Como? Na fé, na confiança em Deus, na oração. Mas, enfim, isso aqui foram palavras de Meimei. Agora nós vamos ver o que o José Carlos de Lucas tem a nos informar a respeito dessa sugestão, não é? Aí ela nos diz, evitemos o desespero, porta aberta para males sem conta, tá vendo? Embora haja momentos na vida em que nos sentimos presos num cárcere sem portas, lembremos que Deus tem sempre uma saída para nós. Deus tem sempre uma saída para nós. Mesmo que nos sintamos encurralados, a gente olha para a direita, não tem saída. Olha para a esquerda, não tem saída. Se voltar, olhar para trás e voltar é pior. No final, para a frente a gente não vê luz no final do túnel. Então a gente fica encurralado. Mas esse não é o momento mesmo assim de se desesperar. Quando estivermos assim num beco sem saída, é o momento de elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, rogando para Ele que nos liberte daquela situação, que mostre uma luzinha no final do túnel, para que eu possa seguir esta luzinha, não é? E espera. Fala com Deus e espera. Deus é nosso Pai, Ele não vai nos desamparar. Não vai, isso é certeza. Quando a gente menos espera, vem a luz e nos tira daquela enrascada. Aí ele continua aqui. A oração será o primeiro recurso capaz de nos tirar da angústia. Olha, a oração, que é o caminho mais rápido para se chegar até Deus. Oração com fervor, oração com fé, convicto, na certeza de que Deus está nos ouvindo e Ele está tomando uma providência. A oração tem que ser assim, porque é a oração de desespero. A oração, sabe, da boca para fora. Uma oração de desespero fica difícil. Tem que ser de confiança, não é? Aí ele fala, oremos com confiança em Deus. Oremos com esperanças de um filho que sabe que seu pai não estará ausente e fará o melhor por nós. Como escreveu o apóstolo Paulo, olha o que Paulo falou, pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. E isto aqui, pessoal, está em Romanos capítulo 8, do versículo 28. Se você tem a Bíblia e você quiser consultá-la, por favor, pegue sua Bíblia, abra lá, vá lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 28, lá diz que Paulo de Tarso nos falou, pois sabemos que em todas as coisas Deus trabalha
para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha, isso é importante. Vamos refletir. Deus trabalha, não é? Que em todas as coisas, ou seja, em todas as situações em que nos encontramos, Deus trabalha, não é? Para o bem daqueles que o amam. Nós amamos a Deus? Aí é que está. Porque Deus nos ama. Mas nós amamos Deus. Como é que nós vamos provar que amamos a Deus? Como nós podemos comprovar isso? Através da fé. Através de uma atividade no bem. Através da esperança. Através das orações contínuas. Através do otimismo. É assim que nós comprovamos que amamos a Deus. E o principal item, o principal trabalho, são os esforços que todos nós temos que fazer para nos libertarmos de nossas más tendências, de nossas más inclinações. Ponto final, só isso. Tudo isso são provas concretas de que nós amamos a Deus. Aí ele continua: tenhamos a certeza de que, mesmo numa situação adversa, difícil, Deus está trabalhando para o nosso bem. Muitas vezes a vida precisa nos virar do avesso para que possamos enxergar direito algumas coisas. Pessoal, mas muitas vezes Deus precisa nos virar do avesso para que a gente sinta, perceba que é necessário provarmos que amamos a Deus. Porque a maior parte das pessoas não ama a Deus. Como? Não é através de trabalhos místicos. O misticismo não tem nada a ver com isso. Na nossa doutrina não existe nada de dogma. Não é? É da ação. Ação, acabei de falar. Temos que provar que amamos a Deus através da ação direta, da ação realizante, de uma fé raciocinada, através da oração, da perseverança, da persistência, na esperança, nas orações, nas atividades do bem e no trabalho contínuo da nossa transformação moral, que vai se dar, que vai acontecer na prática, através dos esforços que todos nós temos que fazer, espíritos encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, temos que fazer para domar nossas más inclinações e nossas más tendências e os nossos impulsos e pensamentos ainda animalizados, porque o maior inimigo que nós temos aqui na Terra somos nós mesmos, através de nossas atitudes, ação, pensamentos. O maior empecilho que nós temos é esse. É isso que nos atrasa, que impede da gente se aproximar de Deus e provar que o amamos, para que dessa forma Ele possa nos ajudar. Como é que Deus pode nos ajudar se nós não demonstramos que o amamos através de nossas atitudes e pensamentos? Nós temos que mostrar serviço. Temos que mostrar serviço. Como é que um médico pode curar uma pessoa, um alcoólatra, se ele não para de beber? Pode? Como não é? Que as casas especializadas podem tratar de um dependente químico se ele não aceita, se ele não confia, se ele não tem fé, se ele não quer aquilo, ele prefere ser escravo dos seus próprios vícios. Tem como Deus obrigar as pessoas a fazer as coisas? Não tem. Tudo vai depender especificamente do nosso querer, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Porém, Deus jamais sairá de próximo da gente. Deus sempre permanecerá ao nosso lado, esperando o momento propício que a gente abra os braços e se aproxime dele. É assim
que funciona. Aí ele continua, repetindo, muitas vezes a vida precisa nos virar do avesso para que possamos enxergar direito algumas coisas. Aí ele continua, outras tantas vezes a vida fecha todos os nossos caminhos para que encontremos outros nunca imaginados, porque estávamos percorrendo atalhos que nos levariam à derrocada sem volta. Olha os caminhos que Deus nos proporciona, pessoal. Vou repetir que eu gostei muito. Olha. Muitas vezes a vida precisa nos virar do avesso, para que possamos enxergar direito algumas coisas, para que a gente perceba que estava tão equivocado e não sabia. Oh, meu Deus, eu durante tantos anos fui escravo de minhas convicções, de minhas ideologias, defendi tanto, briguei com meus amigos, minhas amigas, defendendo aquela ideologia, na certeza de que eu estava certo. Exatamente como aconteceu com Paulo de Tarso. Exatamente como aconteceu com Paulo de Tarso. E agora, meu Deus, eu li um livro que o teor desse livro me mostra que eu estava equivocado. Eu vi um filme, porque às vezes a verdade vem assim, né? Às vezes de um filme, de um livro que a gente lê, do jornal, alguém nos fala alguma coisa e aí a gente fica com a cara no chão. A gente defendeu durante tantos anos aquela ideologia e agora eu percebo que eu estava equivocado. E como é que fica aquelas pessoas que eu lutei, que eu briguei tanto para convencê-las de que eu estava certo? É horrível, horrível, horrível passar por essa situação. Eu, durante alguma parte da minha vida, eu vivi assim. Hoje, graças a Deus, não faço mais isso. Hoje eu não faço mais isso. Eu não quero passar por esse vexame que eu passei, de transmitir para as pessoas, brigar com as pessoas, defendendo uma ideologia, mesmo com bons sentimentos, com bons pensamentos, com boas intenções, e eu estava equivocado. Por isso que até hoje eu não falo mais nada há muitos anos, para quem quer que seja, que nem eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu, Antônio, estou falando alguma coisa para vocês? Isso eu não estou, pessoal, podem ter certeza. Jamais eu vou me permitir a isso. Fiz esse acordo com Deus, que Ele me proibisse de emitir uma vírgula, um ponto para qualquer pessoa, porque eu não tenho capacidade para isso. Então, o que acontece? Tudo que eu falar para as pessoas, não é o Antônio que estava, não estou transmitindo as diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu entendo de forma verdadeira que todos aqueles, que têm a oportunidade de transmitir informações, de transmitir juízo de valor, quando eu falo todos, são padres, pastores, anciões de tudo quanto é igreja, enfim, todos que fazem, os palestrantes, os eloquentes, os grandes oradores, inclusive o Papa. Ninguém nessa terra pode falar nada para alguém. Todos esses que defendem, transmitem, teologias, as diretrizes, o dever deles é só transmitir as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais nada. Em momento algum deve emitir nenhuma opinião, que é o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. Eu poderia muito bem vir aqui, através dos milhares e milhares de livros que eu já li, dos conhecimentos que eu já adquiri, eu poderia chegar aqui e falar algo, mas eu não falo. Isso eu não falo. Se eu for no centro, em qualquer lugar, jamais eu me proíbo. Vou falar algo para alguém da minha opinião pessoal. Eu estou sempre andando com uma pastinha cheia de livro para transmitir. Nós somos pombo-correio, o Papa, o padre, seja lá quem for. É só transmitir. Mas, voltando para o livro aqui, do José Carlos de Luca. Então, veja só, olha, outras tantas vidas fecha todos os nossos caminhos para que encontremos outros nunca imaginados, porque estávamos percorrendo atalhos que nos levariam à derrocada sem volta.
Então a gente estava procurando outros caminhos, sem consultar a Deus. Né? Aí ele continua, quando tudo estiver em ruína, vamos orar em silêncio. Vamos orar reconhecendo nossa impotência para sair do buraco onde caímos. Vamos orar nos rendendo às razões silenciosas de Deus, que sabe mais do que nós, que enxerga além da nossa estreita visão. É que, por nos amar, sabe por qual caminho será melhor seguir. Então só Deus sabe, por muito nos amar, qual é o melhor caminho para nós. Muitas vezes em nossas vidas a gente está procurando caminhos com atalho. E muitas vezes o atalho é prejudicial. E na maior parte das vezes, Deus procura caminhos mais longos, mais árduos, mais íngremes, mais difíceis, com muitas pedras no caminho, mas esse é o caminho da felicidade, que a gente muitas vezes foge, porque a gente prefere facilidades, prefere a porta larga. Mas Deus sempre nos reserva a porta estreita. Está vendo como são as coisas? E muitas vezes a gente recusa o caminho atribulado que Deus nos proporciona. E é aí que entra aquela frase do Chico que eu mais adoro na minha vida, que diz assim, se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. E é verdade, pessoal. Por que essa angústia? Por que essa ansiedade, esse sofrimento, esse desespero para se desvencilhar daquele problema? Olha o que Jesus nos... Se nós necessitássemos de mais alguma coisa, Jesus nos teria dado. Então vamos esperar na oração sistemática, no silêncio, o tempo de Deus. Porque quando ele achar que não há mais necessidade de eu passar por aquela tribulação, ele nos tira de lá assim, a gente fica até perplexo. Meu Deus, eu pensei que eu nunca ia sair daquele problema, saí. Mas foi Deus que tirou, porque não há mais necessidade de vencer aquela etapa. Aquela etapa já foi vencida. Nós estamos aqui na Terra para vencer etapas. Etapas. Vamos lá. É preciso rendermos a Deus, nos rendermos a Deus, como aquele prisioneiro que, não tendo como fugir, se entrega às autoridades. A gente tem que agir como prisioneiro, porque quando ele não tem mais para onde fugir, ele se entregou para as autoridades. Vamos nos entregar para Deus? Aí ele continua, é nessas horas que faz todo sentido o que dizemos, muitas vezes, sem pensar na oração do Pai Nosso. Senhor, seja feita em mim a sua vontade. No Pai Nosso a gente não fala, seja feita a sua vontade? Então por que a gente reluta tanto? Por que a gente não espera que seja feita em nós a vontade de Deus? Por que na hora de fazer o Pai Nosso a gente fala, Senhor, que seja feita em mim a sua vontade? Mas quando acaba a oração, a gente já levanta da cama, já querendo que seja feita em nós a nossa vontade. Aí a gente esquece de Deus. Então é só teoria. E a prática, como é que fica? Nós temos que chegar naquele mesmo ponto que Paulo de Tarso chegou. Paulo de Tarso agia exatamente como nós agimos hoje. Com ansiedade, querendo que as coisas sejam feitas da forma como a gente defende nossas ideologias. Mas nós não podemos defender nossas ideologias. Nós temos que defender a ideologia verdadeira, que é a de Jesus Cristo. Foi esse ponto que Paulo de Tarso chegou. Ele percebeu, ele tinha boas intenções, mas ele estava equivocado, porque ele defendia ideologias da lei humana, matando cristãos implacavelmente. E depois ele descobre que estava equivocado. Olha que vergonha. Durante tantos anos, matou tanta gente, apedrejada, queimada, incendiada, afogada de tudo quanto é jeito. Cristãos. E aí percebe que estava equivocado. Quando ele descobre que estava equivocado,
que ele se entrega totalmente à ideologia verdadeira, que é de Jesus. E aí ele fala para Jesus o que todos nós temos que aprender a fazer e a dizer para Jesus: que queres que eu faça? Nós precisamos chegar nesse ponto, pessoal. Todos nós precisamos chegar nesse ponto, humildemente, sem nariz empinado. Chegar para Jesus e falar: Senhor, que queres que eu faça? Esse é o ponto-chave. Não falou aqui? Pai nosso que estás no céu, Senhor, que seja feita em mim a sua vontade, mas só na teoria e na prática. Aí depois a gente sai na rua querendo que fazer valer os nossos direitos. Mas ele continua no ensinamento. E a vontade de Deus é sempre boa para nós. Por isso estejamos convencidos. Não, eu vou voltar aqui. É preciso nos rendermos a Deus, como aquele prisioneiro que, não tendo como fugir, se entrega às autoridades. É nessas horas que faz todo sentido o que dizemos muitas vezes sem pensar, na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita em mim a sua vontade. A gente fala isso sem pensar. Aí ele continua: e a vontade de Deus é sempre boa para nós. Por isso, estejamos convencidos de que o Pai tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos. Para toda dor haverá remédio. Em todo labirinto haverá sempre uma saída. Depois de cada despedida, haverá sempre um reencontro. Após o erro, sempre surgirá o aprendizado. Até mesmo diante da morte, a eternidade se abrirá uma nova vida. Depois de todo fim, sempre haverá um recomeço. Olha que lições maravilhosas e verdadeiras, que eu faço questão de repetir, de tão fantástico que é. Olha só. E a vontade de Deus é sempre boa para nós. Por isso estejamos convencidos de que o Pai tem estradas onde o mundo não tem mais caminhos para nós. Porque às vezes a gente se vê encurralado, a gente pensa que não sabe o que será de mim. Mas Deus tem estradas e caminhos que o homem não tem. Porque para toda dor, olha só, para toda dor haverá remédio. Para toda dor, Deus tem um remédio. Tá vendo? Em todo labirinto haverá sempre uma saída. Depois de cada despedida, haverá sempre um reencontro. Tá vendo? Eu mandei um vídeo para vocês de uma jovem que estava internada na UTI. Ficou muito tempo internada na UTI. Eu até mandei uma foto dela com uma ferida exposta, com um visual muito chocante. Eu mandei para todos vocês. E ontem recebi o telefonema da mãe, desesperada, que a filha desencarnou. Então ela, inclusive, mandou agradecer a todos vocês do grupo das 18 horas que oraram por ela. E olha o que o Evangelho está falando aqui. Ó. Depois de cada despedida, ela não se despediu da filha ontem? Olha o que ele fala aqui. Olha como ela não se sentiu encurralada. Ela não queria que a filha desencarnasse. Queria, não. Ela não queria. Essa mulher lutou, pessoal. Essa mulher lutou para salvar essa filha. Mas lutou. Meu Deus do céu. Nós, do grupo das 18 horas, nós acompanhamos isso. Eu sei que eu impressionei muitas pessoas mandando a foto para vocês daquela ferida exposta. Que ela pegou aquela ferida de tanto tempo que ficou imóvel na cama, né? Na UTI. Mas eu tinha que impressionar vocês. Para que vocês, a minha intenção foi se intensificasse nas orações. Não tanto por ela, que estava internada, mas pela mãe. Porque eu nunca me preocupo com o enfermo. Eu nunca me preocupo com a pessoa que está no caixão. Dela, Deus está cuidando. O problema é os familiares.
O problema para mim sempre são os familiares. Esses são sempre os mais... E principalmente uma mãe, pessoal. Imagina a dor que essa mãe não passou. Não é fácil. Mas olha, então essa é uma situação em que a gente se sente encurralado. De não ver mais um filho que a gente ama. Ou não ver mais um pai que a gente ama. Não é uma situação difícil? Mas até para isso, Deus tem caminhos. Deus tem caminhos. E olha o que ele fala aqui. Depois de cada despedida, ela não se despediu da filha? Olha o que ele fala. Depois de cada despedida haverá sempre um reencontro. Pessoal, ainda hoje à noite, quando esta mãe conciliar o sono, ela vai se reencontrar com a filha. Todos nós, não nos esqueçamos disso, pessoal, todos nós morremos todas as noites, entre aspas. Isso é uma força de expressão. Isso quer dizer o quê? Todos nós, à noite, quando vai dormir, quando a gente pega no sono, concilia o sono, o espírito, a alma se desliga do corpo. E ela se reencontra com seus familiares todas as noites. Os avós que já desencarnaram, os bisavós, as mães, os pais, os filhos, todas as noites. Por quê? A morte não existe. Deus não criou uma alma para morrer. Nem o corpo não morre. Vai para debaixo da terra, vira pó, vai ter outra utilidade embaixo da terra. Jamais desaparecerá. O que acontece é uma metamorfose. Tudo se transforma, nada se acaba, nada se elimina. Tudo é transformação. Tudo é energia. E energia não morre, é eterna. Deus é eterno, né, que também é uma energia. Nós somos partículas de Deus. Jamais morreremos. E esta mãe vai. Não foi um adeus, foi um até logo. A filha está vivíssima. E vai ficar numa situação muito melhor do que a própria mãe. Porque a mãe ainda vai passar, como todos nós, por provas e expiações. A filha vai para outra etapa. Mas voltando aqui. Após o erro, sempre surgirá o aprendizado. Então não adianta se martirizar quando erra. É bola para frente, caminha. Aí ele continua, até mesmo diante da morte, a eternidade se abrirá a uma nova vida. A eternidade se abrirá a uma nova vida. Então a filha dela, para dar o exemplo, desencarnou, que o pessoal na Terra chama de morte. Agora sim, ela está liberta de uma gaiola que a aprisionava na Terra, que era um corpo doente. Só deu trabalho para a alma que estava lúcida, para o espírito que estava lúcido. Só isso. Aí ele continua. Depois de todo o fim, sempre haverá um recomeço. Depois de todo o fim, sempre haverá um recomeço. Deus sempre nos mostrará as estradas que construiu para nós. E fará isso de mil formas diversas. Meditemos nessas palavras consoladoras de Emmanuel. Vamos ver o que Emmanuel vai falar. Por maiores se façam a dor que te visite. Ou seja, por pior que seja a dor que te visite. O golpe, por pior que seja o golpe que te fira. Por maior que seja a tribulação que te busque. Ou o sofrimento que te assalte. Não esmoreças na fé. E prossegues fiel às próprias obrigações. Porque se todo o bem que te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Ore, trabalhe, confie e espere. Deus está vindo. Ficou aí, pessoal, uma lição maravilhosa. Fazia tempo que eu não via uma lição tão maravilhosa como essa e verdadeira. Somos de Deus, somos criaturas de Deus, Deus está conosco, vamos suportar. Quando a gente perceber que não está dando mais, entra no teu quarto, segue a sugestão de Jesus, eleva teu pensamento, pede
a inspiração necessária nas decisões a tomar com fé, na oração e em silêncio, na esperança e na certeza de que Deus está conosco. Fica aí, portanto, este alento, que Jesus esteja com cada um de nós e que Jesus ilumine cada vez mais essa mãe, não é? Que lutou tanto pela filha. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.